Oi, gente! Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo pra vocês de uma tag que eu criei que se chama Quando eu for mãe, eu pretendo. Porque a gente sabe, né, gente, que a gente só pretende as coisas, porque quando a gente for mãe mesmo, não vai ser bem do jeito que a gente imagina. Por mais que a gente seja super realista, sempre alguma coisa a gente não consegue seguir do que a gente queria falar, ou até mesmo a gente muda a nossa cabeça, a nossa concepção sobre algumas coisas. Até mesmo quando a pessoa é mãe de mais de um, né, numa gravidez e numa criação, ela cria de uma forma, depois ela aprende com aquilo e muda um pouco a forma de criar, de fazer com o bebê. Bom, são 7 perguntinhas. Essa tag é mais voltada para quem ainda não é mãe, mas quem for mãe e quiser responder, você pode gravar como se fosse o que você queria fazer e o que você acabou fazendo. Então vamos lá, espero que vocês gostem dessa tag que eu criei e fiquem aí para assistir. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta bem polêmica, né? Parto normal ou cesárea? Bom, gente, eu quero ter parto normal, quero muito, 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 muito. Mas assim, bom, cada pergunta eu vou discorrer um pouco sobre ela. Eu sei a importância do parto normal e eu sei a segurança que o parto normal tem, né? Muita gente acha, né, por opinião própria e tal, muita gente pensa que o parto cesárea é mais seguro do que o normal. Na minha concepção, pelo que eu tenho conhecimento, não é. O parto normal é mais seguro. Só que nos dois partos tem ocorrências, como se diz, né? Pode acontecer coisas, né? Tanto na gravidez normal, tanto no parto normal, quanto na cesárea. Então, pra mim, eu acredito, né, e outra, eu acho que o parto normal também é uma questão cultural. É uma questão, assim, que vem da ideia que a pessoa tem antes de imaginar de ser mãe. A minha mãe teve 2 partos normais, a minha avó também, é muito comum vó ter parto normal. Mas a minha mãe teve parto normal, inclusive do meu irmão, há 15 anos atrás, que não faz muito tempo. E ela tinha 37 anos, sabe? Já ninguém mais fazia parto normal, e minha mãe fez parto normal. A minha mãe era bem indiana, como a gente fala. E muitas coisas assim da maternidade eu me inspiro no que minha mãe fez. Algumas coisas eu quero fazer diferente. E isso é uma coisa assim, o parto normal pra mim sempre foi normal na minha cabeça. O que acontece é que tem muitas mulheres que, como a mãe fez cesárea, tia, a avó, a sogra, ela já tem aquela cultura de fazer a cesárea e muitas vezes ela se depara com a questão do parto normal, então ela tem que fazer uma inversão de cultura. Ou até mesmo não, ela acha que isso é certo e ela deve fazer. E eu respeito, eu acredito que a gente tem que fazer o que é melhor pra gente. Eu acho que, por exemplo, eu não quero fazer uma cesárea à toa, vamos dizer, né? Porque alguém falou, porque eu quis, né? Porque acho que eu não vou querer, alguma coisa assim. Então eu vou me sentir muito mal se eu fizer, né? No sentido assim, sem ter uma justificativa, um motivo. Assim como a pessoa que tá querendo fazer o parto cesárea, ela ser forçada ao parto normal não vai dar certo, ela não vai conseguir parir. Então eu acho errado essa forçação de barra, sabe? Eu acho assim, a gente pode fazer campanha, sempre que eu puder, eu vou falar do parto normal aqui, o quanto eu acho que é bom e tal, mas eu não quero forçar ninguém e eu acho que mãe não tem nada a ver, maternidade não tem nada a ver com parto ou não, tipo, é mais mãe ou como a gente brinca, menos mãe. Porque faz parto normal, faz parto cesárea. Acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem outras coisas que tem mais a ver do que o próprio parto. Enfim. Pergunta número 2. Amamentar, dar mamadeira, chupeta. Bom, gente, eu quero amamentar, né? Eu pretendo, é como a Tag fala, né? Eu pretendo amamentar exclusivamente, pelo menos até os 6 meses, né? Depois, eu pretendo continuar dando peito até quando o meu filho quiser. Eu quero dar livre demanda, se ele quiser mamar até 1 ano e meio. Eu não acredito, eu acho que é muito raro as crianças que passam dos 2 anos mamando no peito. Não é porque ela tem problema, nada, gente, porque eu acho que isso é um preconceito bem chulo também, sabe? Eu acho que isso é uma questão da criança, porque a amamentação, ela tem, pra mim, ela tem mais a ver com afeto e vínculo físico com a criança do que a alimentação, principalmente depois que passa dos 6 meses. Mas mesmo assim, eu acho que é muito importante na questão da alimentação, pelo menos até 1 ano. Então, assim, eu gostaria, assim, eu vou me esforçar até 1 ano, né, pra manter, tal. Se depois o meu filho quiser ir saindo, tal, e desmamando, ok, legal.
Maravilha. Eu mamei até 1 ano e 2 meses, eu acho, no peito, acho que 2 meses. O meu irmão mamou até 1 ano e 8 meses. Então isso pra mim é como eu falei da questão cultural, é uma questão cultural. Era normal na minha casa, vou falar já na palavra, né, minha mãe, cateta de fora e Daniel grudado e, como se diz, plugado na teta, né, e isso pra mim é normal, eu acho isso natural, então eu pretendo. Sobre mamadeira, eu gostaria de preferência não dar mamadeira, mas eu acredito que quando o neném ele desmama do leite materno, quando ele ainda é bebê, tipo, vamos supor, até 1 ano e pouquinho, ele ainda tem a necessidade da mamadeira, ele ainda, normalmente ele quer mamar, né, ele quer mamar na mamadeira e tal. Eu quero de preferência não dar a mamadeira, porque eu acho assim, não é tão higiênico tal, não sei o que, eu sei que tem um monte de mamadeira agora super top, não sei o que, mas eu particularmente gostaria daí de passar direto pro copinho, nem que for aquele copinho de bebê mesmo, e depois pro copo normal. Mas a mamadeira não é uma coisa que eu falo assim, não vai mamar, porque a gente não pode ser hipócrita também. Eu sei o meu ponto fraco. Eu também mamei mamadeira depois que eu saí do peito, e eu mamei mamadeira acho que até uns 6 anos de idade, pelo menos. Abafa. Então, assim, eu não vou dizer que não, sabe? Mas eu quero de preferência não dar. A chupeta também eu quero de preferência não dar. Só que, gente, eu já tenho uma chupeta, vocês sabem disso. E eu vou comprar outras porque eu acho... Eu não quero, não gostaria mesmo. Mas pode ser que no desespero eu use a chupeta. Então eu não vou ser hipócrita de falar que eu jamais vou usar a chupeta. Pode ser que a chupeta role ali, vamos dizer. Eu acho que no caso da chupeta não tem muita confusão de bico, como se diz, igual a mamadeira. Porque quando o neném chupa não sai nada, então ele não vai substituir o peito pela chupeta. Mas pela mamadeira eu tenho medo, assim. Pergunta número 3. A alimentação, né? Após os 6 meses. Alimentos a partir de qual idade, qual método, papinha, BLW? Bom, eu acho essa pergunta muito legal. Alimentação. Introduzir alimentos sólidos, vamos dizer assim, tirar aliás, complementar, né, a alimentação, não somente o leite materno, eu gostaria de respeitar os 6 meses, que eu acho que é importante, pelo que eu já li e tal, não vou entrar no blá blá blá, porque não é um vídeo explicativo, e sim é um vídeo da minha opinião. O método que eu gostaria de fazer seria o BLW. Eu vou explicar o que é o BLW, porque como é uma coisa assim um pouco diferente ainda para algumas pessoas, pode ser que eu fique falando aqui blá 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 e a pessoa não entenda. Por favor, não reparem no meu inglês, mas BLW, Baby Led Weaning, alguma coisa assim. Esse Weaning é com H. Coloca BLW no Google que vai aparecer e vocês vão conseguir ler. Mas o que significa essa alimentação BLW? É a alimentação que visa a autonomia do bebê. Ele comer sozinho, com as mãos. E de que forma? Porque uma criança de 6 meses ela não consegue lidar com talheres. Então ela vai começar a introdução alimentar com pedaços grandes de alimento e ele vai roer, ele vai mascar a comida e tal. Eu não vou entrar muito assim no mérito porque não é um vídeo explicativo, como eu disse. Mas eu acho interessante porque o bebê, ele tem essa associação da comida, do cheiro, porque normalmente o papinho a gente acaba misturando outras coisas. Então ele cheira, ele sente, né, ele tem um tato com a comida, ele vê a cor, ele vê o formato, como ela mesmo. Claro que alguns são picados, mas tipo assim, ele consegue sentir a textura, ver como é uma cenoura, um pedacinho de cenoura, como que é um brócoli e assim vai. E eu acho importante porque eu acho que isso faz diferença na questão da aceitação da criança com variação de alimentos. Porque tem muita criança que acaba não come isso, não come aquilo, total, e não come nada saudável. E eu acho que pode ter alguma relação com isso. É a minha opinião, tá, gente? Gente, por isso que eu falo, a minha mãe foi pioneira em tudo quanto é coisa que agora tá na modinha, né? Mas isso é uma coisa que eu já tinha na minha mente. Algumas coisas a minha mãe dava de papinha, eu não sei porquê, ela não está mais aqui pra eu perguntar, mas a maioria das coisas eram dessa forma. Tanto que eu tenho foto, tipo, deitada só de calcinha e fralda na área de casa, com uma folha de alface desse tamanho na boca, sabe? Tipo assim, perninha cruzada e folha de alface. Se eu achar essa foto, eu vou colocar aqui pra vocês. Eu não sei, porque tá com meu pai, eu não sei se ele vai digitalizar pra me mandar. Bom, então eu acho interessante essa forma de alimentação e eu gostaria de tentar dessa forma. Então é uma coisa que eu gostaria, eu pretendo fazer o BLW. Pergunta número 4, TV. O que você... eu tô colando aqui no computador, tá? O que você deixará assistir e a partir de que idade? Bom, gente, tem várias pessoas que
Tem vários materiais também na internet que se fala sobre a criança assistir televisão. Tipo, a criança não pode assistir TV até um ano, ou até 6 meses, tal, por causa da questão da visão da criança. Porque assim, até um determinado tempo, eu não vou falar os meses precisamente aqui, gente, que eu não lembro exatamente, então eu posso falar água. A criança ela não tem aquela visão nítida como nós temos, e essa informação que a TV tem é muito agressiva para os olhos da criança, tá? Então tem muita gente que não permite que a criança assista TV até 1 ano de idade, nada. Então a pergunta é o que assistir, né, e se você vai permitir que assista TV. Bom, primeiramente, até os 6 meses, por aí eu vou segurar para não ver TV. Então, TV desligada, cabecinha virada e vai fazendo. Depois disso, gente, eu acho praticamente impossível controlar, é muito difícil. E eu já acredito que vai ser uma queda minha deixar a criança assistir TV. Vamos dizer assim, a queda do tipo assim, politicamente correto. Porque eu vou precisar que a criança assista TV pra eu fazer alguma coisa, tipo, aqui em casa, alguma coisa assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar coisas que são menos agressivas. Existem uns desenhos específicos que eles são mais lentos, que ele tem todo uma forma mais apropriada para a criança assistir. Então é o que eu vou procurar. Então ela vai assistir aquilo que é mais apropriado para ela. E eu acho que em questão não só dessa parte visual, mas de questão de tudo, né, gente? Hoje em dia a TV tá complicada, né? Então não é qualquer coisa que nossos filhos podem assistir. Então sobre TV vai ser isso, mas que eu vou ser bem mão leve nisso, eu vou ser, com certeza. Pergunta número 5. Sobre amamentação, aí mais especificamente, como você quer amamentar? Com hora marcada ou livre demanda? Bom, existem os dois lados, né? Tem muitos médicos que falam que a amamentação com hora marcada ela é importante, porque a criança ela amamenta uma quantidade correta, ela fica sem o tempo de intervalo, pela saciedade e tal. Tem todo esse lado que defende essa tese. Eu vou partir pro lado da livre demanda. Quando meu filho quiser mamar, eu vou dar mamar pra ele. Eu acho mais fácil. Eu acho que a gente fica menos preso. Tem gente que fala assim, nossa, mas você vira escravo da criança. Eu acho que de repente não, sabe? Eu acho que o negócio do horário que te deixa escravo. Lógico, existe um limite que a criança, às vezes, quando a criança é muito recém-nascida, ela tem um tempo, né, que ela, bem no comecinho, ela tem alguns dias que ela dorme muito e ela acaba ficando muitas horas sem comer, sem se alimentar. Eu acho que isso não é interessante. Daí eu acordaria um determinado horário lá. Mas não nada assim, sabe? Tipo, de hora em hora. Isso eu acho que não combina comigo também. Pergunta número 6. Você vai ficar em tempo integral com o bebê até quando? Assim, essa pergunta é em relação à licença maternidade, se você vai sair do emprego para ficar com a criança. Bom, no meu caso, por enquanto eu não trabalho fora, então eu vou ficar em tempo integral com a criança. Se eu trabalhasse fora e tivesse licença maternidade, o que eu iria fazer? Eu iria ficar com a minha licença maternidade e eu provavelmente ia... Bom, acho que provavelmente ia ser mandada embora do trabalho, porque normalmente as pessoas mandam embora grávida, né? Tipo, abafa essa parte. Grávida não, né? Mulher que volta da licença maternidade. Mas eu acho que eu sairia do trabalho e eu ficaria com a criança integralmente pelo menos até 1 ano. Se eu pudesse, gente. Eu sei que tem muita mãe que quer, tem mãe que quer ficar... Claro, nós queremos ficar, tipo, tempo integral com o filho até 25 anos. Só que, infelizmente, às vezes as condições financeiras, a questão de trabalho, não dá mesmo pra você fazer isso. E, infelizmente, tem mães que precisam mesmo voltar a trabalhar. Eu entendo, né, e eu, assim, me solidarizo a isso porque eu imagino como que deve ser. Mas se eu possivelmente continuar não trabalhando fora, eu vou ficar em tempo integral. Tem muitas mães que optam por algum trabalho em casa, né, pra poder continuar ficando com o filho. Mas eu gostaria de pelo menos até 1 ano, eu acho que é muito importante, sabe? Então se eu pudesse, Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Pergunta número 7, e a última. De verdade, você acha que vai ser uma boa mãe? Gente, olha, de verdade, eu acho que eu vou ser boa mãe, porque na verdade eu acho que não existe uma mãe ruim. Aí vocês vão falar assim, nossa, e aquelas pessoas que jogam a criança, que não sei o que, bom, daí elas não são mães. Então eu acho que toda mãe é boa, independente do que ela faça, gente. Eu acho que a mãe é boa se ela amamenta ou não, ela é boa se ela dá papinha ou não, ela é boa mãe se ela pare ou se faz cesárea, porque eu acho que o importante é o amor. Então assim, eu acredito assim,
Eu não acredito muito na minha capacidade como pessoa no sentido assim, nossa, cara, eu fico pensando assim, às vezes eu sou mó preguiçosa, eu tenho mó sono, tipo, como que eu vou acordar? Às vezes eu fico pensando, eu falo assim, nossa, eu sou desligada, eu vou esquecer o bebê, tipo, sabe aquelas coisas assim? Só que, meu, eu vejo muita mulher, assim, que eu conheço que era assim, totalmente desligada, totalmente fora da casinha, vamos dizer assim, entre aspas, e nossa, hoje se tornaram mães assim maravilhosas, excepcionais. Então eu acho assim que a maternidade faz uma mudança com a gente. Eu acho que muda a nossa vida em todos os sentidos, inclusive naqueles que não tem nada a ver com a maternidade. E eu acho que se você seguir pelo amor, pelo instinto mesmo, você com certeza vai ser uma boa mãe. Então eu posso dizer que eu vou ser uma boa mãe e eu tenho certeza que qualquer mãe pode ser uma boa mãe. Se ela seguir o coração, se ela seguir o instinto dela, com certeza ela vai ser uma boa mãe, vai ser uma leoa. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa tag que eu inventei. E eu vou taguear aqui algumas amigas pra poder repassar essa tag. Se você tá assistindo, não foi tagueado, às vezes eu não te conheço, fica à vontade pra responder, tá, gente? Então eu vou taguear aqui a Mariana, do Mundo de Mariana. Vou taguear a Mini Rosa, do canal Mini Rosa, e a Rafa, do canal da Rafa. Então, 3 bonitonas, se vocês puderem responder, eu vou ficar muito feliz. Eu não vou taguear mais gente. Por quê? Porque senão não fica ninguém pra vocês taguearem, né? Porque tem muitas vlogueiras, né, que a gente se conhece, que a gente acompanha o canal uma da outra. Então eu vou taguear só 3 pra poder dar a liberdade de vocês taguearem outras pessoas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você que é tentante, que tá me assistindo, ou que por algum motivo tá passando alguma situação na sua vida, não se esqueça do lema desse canal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.